Descubra como não perder uma oportunidade de emprego por causa do seu inglês. Muito boa noite. Tudo bem? Já tem um tempinho que a gente não se encontra aqui nas lives, mas estou aqui hoje numa live especial. Olá, já tem gente entrando, é Leia. Gente, já começamos com convidados aqui, inclusive do exterior. Já temos gente de Portugal aqui, logo no início dessa live incrível. Leia, um beijo, querida. Boa noite para todo mundo que está entrando. Flavinha. Olha que legal, todo mundo entrando aqui. E a gente hoje vai estar falando de um tema muito interessante. Gente, idioma, falar de inglês. Olha que coisa maravilhosa para gente que está aqui nesse mundo corporativo. Olha isso, tá? Deixa eu ver. A Leia botou assim: mulher, só à noite, preciso de você mais cedo. Preciso de você mais cedo. Eu sei, em Portugal são, Leia, acho que meia-noite já aí em Portugal. Pode deixar. Vou estar agendando uma live mais cedo para o pessoal de Portugal, Espanha, Angola poder participar aqui com a gente. Na próxima a gente faz uma live mais cedo também, tá? Mas hoje eu vou estar com uma mega convidada aqui para falar desse tema tão importante. A gente vai estar falando de inglês, gente, é um assunto que eu adoro. E eu vou estar aqui com a Mônica. Mônica já está aqui, já vou colocar a Mônica, porque a gente vai ter muito assunto. A Mônica vai se apresentar. Deixa eu adicioná-la aqui. Vamos lá, que o Instagram mudou aqui as configurações. Deixa eu acionar a Mônica. Mônica. E ela já está entrando. E também para o pessoal que está aqui entrando, quem ainda não me acompanhou, quem está chegando aqui agora, eu sou Fabiana Vaz, eu sou especialista em carreira, em LinkedIn, e hoje a gente vai estar falando aqui do tema, né? Descubra como não perder uma oportunidade por causa do seu inglês. E a Mônica está entrando. Olá! Tudo bom? Boa noite! Boa noite. Tudo bem, Mônica? Consegue me Tudo ouvir? bom? Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Espero que todos estejam também me ouvindo. Estão ouvindo? Olha, aqui para mim também tá tudo certo, Mônica. Mas que prazer, Mônica, tê-la aqui. É uma honra para mim ter você aqui numa live para falar de um tema que eu vou te contar, assim, né? Os brasileiros, eles é um tema que puxa, né? Que chama bastante atenção, porque a gente tem um déficit aqui da questão do idioma aqui, né, no Brasil. Então, hoje você vai estar aqui para esclarecer tudo. Mas eu já me apresentei para quem está chegando, para quem ainda não me conhece, para quem está entrando aqui. Né? Eu sou Fabiana Vaz, sejam todos muito bem-vindos para quem já me conhece. Para quem está aqui pela primeira vez, Mônica, já temos aqui ó, convidados de Portugal aqui acompanhando a gente. Olha que incrível Olha, isso. que ótimo. E eu vou deixar aí a palavra para você se apresentar, Mônica. Tá bom. Gente, eu estou aqui agradecendo o convite da Fabiana Vaz. Fabiana faz um trabalho maravilhoso. E ela me convidou para eu falar um pouquinho para vocês, não só do inglês, mas na verdade sobre a ferramenta que eu trabalho com ela, que é o TOEIC. E a verdade é que hoje, num país de desempregados, num país onde tantas pessoas estão procurando uma colocação de emprego, o importante não é nem saber um inglês muito intenso, um inglês muito forte, ou um inglês acadêmico. O importante é você comprovar que o nível de inglês que você tem, mesmo que básico, ele já é um diferencial no seu currículo, ele ajuda você a ter uma recolocação. E o TOEIC é uma ferramenta mundial. Ele é um teste que foi desenvolvido pela ETS, que chama Educational Testing Service. A ETS é a maior instituição educacional do mundo, voltando para assessment. Nós fazemos não apenas o TOEIC, mas o TOEFL, o SAT, o GRE, GMAT e os grandes testes mundiais. Esses testes da ETS, todos eles são testes que não reprovam, eles só pontuam. E a ideia é justamente isso, ele ser uma ferramenta que te ajuda nos momentos da vida que você está. Então, o TOEIC, a grande função dele é justamente isso. Ele melhorar a sua empregabilidade, ele mostrar para aquela empresa ou do teu currículo, para as pessoas que você procura, qual é o nível linguístico que você tem para aquela função que você quer exercer.
Ah, eu vou ser uma secretária bilíngue, então você precisa ter X pontos no seu TOEIC. Não, eu vou ser um diretor de uma empresa, eu preciso ter X pontos. Eu vou trabalhar na área de relações internacionais, eu preciso de X pontos. E o que é bacana não é só isso, é que essa pontuação toda já existe, porque ele é um teste mundial. Então, nós corrigimos aí 8 milhões de testes anos no mundo, nós fazemos aí mais de 80 milhões de testes pela ITS no mundo, então uma empresa mundial que está sediada em 180 países, e já existe a pontuação ideal para cada cargo, para cada função, para cada ideia, idade, para universitários, para colégios, para qualquer tipo de empresas de engenharia, de tecnologia, na área médica, na área de aeronáutica. Isso tudo já está mapeado. E a cada ano, esses 8 milhões de testes são novamente recolocados em termos de pontuação. Então, quando a gente aqui no Brasil já trabalha com muitas empresas, o TOEIC tem mais de 14 mil instituições que utilizam o TOEIC para tomada de decisão. Nós já somos número 1 de toda a indústria mundial, nós já somos número 1 das empresas farmacêuticas, nós somos número 1 já das empresas de transporte, e já existe a pontuação ideal para cada cargo e função. Então, o que a gente vem motivando as pessoas, e a Fabiana que está aí trabalhando com esse trabalho maravilhoso de recolocação, te ajudando, né? Tantos desempregados, a gente está vendo uma crise tão difícil no Brasil, menos de 1% da população do Brasil tem uma certificação no currículo. Então, mesmo que você comprove que você é um aluno básico, você já tem um grande diferencial. 95% da população do Brasil não sabe inglês, inglês nada. 5% tem algum tipo de inglês, uma certificação menos de 1%. Então, o fato de você conseguir comprovar seu nível linguístico, mesmo que ele seja básico, eu sempre gosto de falar isso, já é um grande diferencial. Ô, Mônica, eu vou te falar uma coisa, né? Eu venho do mundo corporativo, né? Venho aí, né, você conhece um pouco aí da minha história, mas muita gente que está chegando aqui eu acredito que seja um sentimento, e eu quero perguntar quem está aqui acompanhando a gente, coloca aqui nos comentários, tá? Você já se sentiu oprimido ou com vergonha, ou deixou de se candidatar em alguma vaga com medo do seu nível de inglês? Coloca aqui nos comentários para mim se você já teve, já passou por alguma situação. Teve uma vaga, puxa, mas essa vaga está exigindo inglês ali, eu não vou arriscar, não vou me candidatar. Já aconteceu com você? Coloca aqui nos comentários se você já passou por uma dessas situações. Por que eu estou falando isso, Mônica? Olha, já tem gente dizendo aqui que sim, que já passou. A Flávia está dizendo que sim. Deixa eu ver. Ivan também está dizendo que sim, que passou pela mesma situação, né? Olha só. E o pessoal está chegando. Então, sejam todos muito bem-vindos para quem está chegando agora. Eu sou Fabiana Vaz, eu estou aqui com a empresária da Master Test, presidente da Master Test, que é a Mônica Pozelo. Mônica está falando aqui uma coisa tão interessante, porque ela está comentando de uma certificação que já é um diferencial para o nosso currículo. O que acontece? Eu perguntei ainda agora se alguém já perdeu oportunidade com medo do idioma. Gente, porque eu já sofri muito. Mônica, é uma coisa... você é uma pessoa que, né, desde muito nova, né, Mônica? Você está sempre viajando, você já morou no... Foi Estados Unidos mesmo que você morou, Mônica? Isso, Estados Unidos, muitos anos, fiz college, fiz colégio, fui e voltei muitas vezes. Olha só, essa realidade não é a realidade da maioria dos brasileiros, Não, né? não, e nem deve. Porque, E nem deve. Porque o nível linguístico para o mercado de trabalho não existe essa fluência. Nós, na verdade, cobramos algo que o mercado mundial não cobra. Mas sabe por que nós cobramos? Porque nós desconhecemos. Uma vez que só 5% da população sabe alguma coisa de inglês, a gente quer cobrar algo. Olha, eu quero que você seja inglês fluente. O que é ser inglês fluente? Na verdade, você tem que comprovar o nível linguístico que você precisa para a função que você exerce. Gente, eu sou porteiro de um hotel. Eu não preciso ser fluente em inglês. Eu só preciso saber os comandos básicos de falar good morning, good afternoon, how are you doing, welcome to the hotel. That's enough.
Né? Agora, não, eu sou um professor de idiomas, eu vou prestar um concurso para uma universidade federal, eu vou produzir um texto científico. Ah, então tá, então você precisa. O mercado, Fabiano, que é muito bacana, mesmo aqui no Brasil, uma Deloitte, uma Pricewaterhouse, uma Ernst Young, um Banco do Brasil. Você já tá aliviando meu coração, tá? Eu só quero dizer que você está aliviando meu coração, eu acho que de muitos aqui. Não é necessário. Essas empresas globais, elas já sabem o nível linguístico necessário para cada função que você vai exercer. E como eu disse, se você pegar um banco de dados, gente, que teste mundial que aplica 8 milhões de testes ano. Imagina a riqueza desse teste mundial, tem mais de 60 anos e todo ano ele cresce com 8 milhões de testes. Então, isso já está desenhado, inclusive, todos os testes da ETS eles são publicados. Ou seja, você pode, ele é público. Então, você pode pegar um determinado programa, como a gente já fez vários programas no Brasil, e você já pesquisar qual é o nível linguístico daquele profissional ou dentro daquele programa educacional. Isso já é um formato de se trabalhar mundialmente. E não existe. Olha, Mônica, quando a gente fala deixa eu ler aqui os comentários, tá? Deixa eu ler aqui os comentários, Mônica, do pessoal que está entrando, né? Porque a galera que estava entrando aqui antes, eu coloquei aqui, eu joguei uma pergunta no ar. Se você já perdeu uma oportunidade, com medo, de repente com receio, poxa, essa vaga está exigindo, porque tem aquela coisa de nivelamento, né? Aí vai lá no requisito da vaga, você vai lá, a pessoa trava, porque no requisito da vaga está lá, inglês avançado. E cada vez mais a gente está percebendo, Mônica, aqui no mercado brasileiro, que o nível de exigência está cada vez mais alto. Então, assim, os salários mais baixos, o nível de exigência mais alto, às vezes uma vaga, né, uma vaga de analista, uma vaga que não necessariamente, porque às vezes um analista tem até uma função até de nível mais de supervisão, de coordenação também, muitas vezes, dependendo do nível que ele tiver, mas às vezes vagas que estão exigindo o nível de inglês avançado, a pessoa trava, porque ela tem, de repente, o nível básico, ou o nível, ela se considera, né, com o nível básico, o nível intermediário, porque colocou-se aqui no Brasil esse rótulo, né, o inglês tem que ser... Eu estudei em várias escolas de idioma aqui no Brasil, e sempre foi isso, né? É o inglês o básico, é o intermediário, é o avançado, aí a pessoa já se culpa, porque ela não está no nível avançado ainda, ela se culpa. E ela nem sabe. Porque se ela não eu falo por mim, eu já tive medo de me candidatar, porque estava lá no raio da vaga, deixando de uma forma bem clara, em inglês avançado. De repente eu perdi uma oportunidade, entendeu, Mônica? E essa certificação já deixa lá no currículo para a empresa que tem um nivelamento, já sabe qual é o nível do candidato e de repente aquela empresa pode... Isso é que eu quero chegar, Mônica. A empresa pode estar, de repente, desperdiçando várias oportunidades e o próprio candidato ele pode estar perdendo também a oportunidade porque no currículo dele não tem essa certificação. Exatamente. Faz sentido isso? No mundo, quando a gente fala no mundo, as empresas mundiais, eles já fazem isso. Eles já no recrutamento e na seleção, eles já dizem qual é a pontuação do TOEIC que ele quer para cada função. Então, se você pegar, por exemplo, uma Coreia, um Japão, uma China, uma Indonésia, que são países, porque você tem países da Ásia, mais a França, a Alemanha, que já tem isso fortemente instalado, eles chamam isso, inclusive, de corporate adoption. O que seria isso? Seria justamente a empresa, já no processo seletivo, já dizer a pontuação. No Brasil, esse é, na verdade, o grande desafio da Masterclass Global, que é justamente conseguir estabelecer dentro da indústria, dentro das empresas, esse padrão de pontuação no TOEIC para a contratação. Porque, novamente, o seu nível linguístico tem que ser de acordo com a função que você vai exercer. Você não precisa, de forma alguma, ser advanced. E nenhum processo de RH... Se ele fizer uma prova oral, é sempre subjetiva. Ele precisa usar uma régua padrão mundial, uma certificação mundial que realmente diga se você é básico, intermediário ou avançado.
E se você não estiver no mundo acadêmico, você não for diretor, CEO, presidente da empresa, para que você precisa ter um nível avançado? Na verdade, eu queria ser... Existe uma tabela comum europeia que já determina o nível linguístico, que são A1 e A2, que são básicos, mas a pessoa de A2, ele já se comunica, ele lê um texto, ele participa de uma conversa, ele consegue entender por skimming e scanning, que ele não precisa entender a frase inteira. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Para um teste acadêmico, você teria que dizer I would like a cup of water, please. A frase está completa. Para um TOEIC, water. Tá ótimo. Numa reunião, entrou um garçom, entrou alguém, o que você fala? Coffee, water. Você não precisa dizer, eu quero um copo de água, por favor. Nós não falamos isso também, não. O que você diz? O garçom chega e fala assim, café? Água? Você está trabalhando, você está no meio da reunião. O que você fala? Café, por favor. Coffee, please. Water, please. Esse é o TOEIC. O TOEIC é justamente isso. Ele vai Olha, no nível do seu inglês para aquilo. E o Global English, hoje o inglês é uma língua franca. Você está falando a parte de listening do TOEIC, o que ela é? Ela é justamente a realidade de hoje. É um chinês falando inglês com alemão, é um alemão falando inglês com francês, é um francês falando inglês com americano, é um americano falando inglês com brasileiro. É nós. Eu lido muito com pessoas da Índia. O inglês, eu discuto o dia inteiro, tenho dificuldade. Por quê? Porque é um outro nível linguístico. Mas não importa o sotaque, não existe sotaque. Eu tenho amigas que são... Você já viu baiano falando inglês? Do you want ice cream? Na verdade, todos os sotaques, né? Essa é a miscigenação, né? Dos idiomas com os dialetos, né? O sotaque de cada... E você vai ter que entender um pouco, às vezes o sotaque é mais complicado. Eu lembro quando eu estava no Japão, eu escutei o japonês falando cheeseburger. É cheeseburger. Ele fala cheeseburger. Entendeu? Daí o primeiro dia eu não entendi o que era, o segundo você vai se acostumando, mas esse é isso que o Brasil tem que desenvolver. Hoje nós temos a nova base comum curricular, que é o novo BNCC. O novo BNCC estabelece o inglês como língua franca, e estabelece o inglês como língua obrigatória. Eu acredito que nos próximos 5 anos nós vamos ver uma mudança absurda do inglês no Brasil. Porque se nós não melhorarmos o inglês, e tem que melhorar o inglês desses meninos de escola, de ensino médio, para que quando você for procurar um emprego, já depois que você já saiu para o mercado de trabalho, e a grande força do Brasil tem que ser o ensino técnico, o ensino profissionalizante. E para o ensino técnico profissionalizante, o seu nível de inglês é básico. É o low intermediate. Eu queria ser B1 de todas as línguas, de francês, de italiano, de espanhol. É isso, você se viraria em todas as línguas, você compreenderia todas as línguas, você conseguiria escrever um texto básico, o texto acadêmico deixa para o acadêmico. Para quem vai fazer mestrado, doutorado fora do Brasil. Ele vai fazer curso em inglês acadêmico. Ele precisa ser C1. Todo o resto podemos ser B1. B1 é o ideal, que é o que nós devemos buscar. Olha, Mônica, isso é um alívio para o nosso coração, o coração aqui do brasileiro, que palpita, porque eu me formei, imagine, né? Já tem mais de 20 anos, a minha formação foi bilíngue, foi inglês e espanhol. Você sai da universidade, né? Assim, com uma noção, mas você não sai fluente da faculdade, você não sai fluente. Para isso, no meu caso, eu tive que fazer, eu fiz várias escolas de idioma. Só que a metodologia também de cada escola, eu vou te falar, é um pé no saco. Por quê? Você vai para uma escola de idioma, aí vai lá, e estala o dedo, aquela coisa de memorizar. Você não acompanha, entendeu? Porque a gente é um ritmo diferente. E a gente fica nessa cobrança. Porque para crescer profissionalmente, nós temos que ter um inglês perfeito. Eu cresci assim. Eu comecei a estudar com 11 anos de idade. Mede esse inglês perfeito. Isso, novamente, essa cobrança é para um país onde apenas 1% da população. Então, é igual você dizer o seguinte, olha, nós temos que ser bailarinos perfeitos, onde ninguém dança. Então, quantos por cento da população dança balé? Gente, esses são números oficiais. 95% da população do Brasil não sabe inglês. Só 5%. E desses 5%, 1% seria essa pessoa fluente. 1% tem uma certificação. O que nós queremos? O Eliana aqui está perguntando, qual é o impacto do teste de proficiência para eu colocar no meu currículo? Eliano, inglês básico.
É você comprovar que você sabe o básico. Você consegue numa reunião dizer water, please. Você consegue numa reunião fazer um scanning, para você entender um pouco. Como é que surgiu o TOEIC no mundo há 60, 70 anos atrás? Peugeot, Samsung e Honda chamaram a ETS, que é uma empresa mundial de avaliação, só faz isso, e ela faz testes tailor-made, novamente uma empresa que corrige 80 milhões de testes ano, faz o SAT nos Estados Unidos, que é o Enem, faz o PISA do Brasil, que nós aplicamos no Brasil, entre tantos outros testes. E disseram para ela o seguinte, olha aqui, ETS, nós não queremos um teste acadêmico, nós precisamos vender, eu preciso vender moto, Honda vende moto, Samsung vende televisão, né? Eu preciso vender, eu preciso comercializar, eu preciso fazer negócio. Eu quero que vocês desenvolvam um teste voltado para o mercado de trabalho, um teste global e para desenvolvimento de alunos de ensino médio, de escola, que desenvolvam esse inglês no dia a dia, para esse aluno que vai para o mercado oficial. E assim nasceu o TOEIC. Ele já nasceu com esse objetivo. Já existem os testes acadêmicos, como a IELTS, como o TOEFL. Esses são para quem? Vou fazer mestrado e doutorado fora do Brasil. Olha, lá atrás, quando teve o Ciência Sem Fronteira, aquele programa do governo e tal, eles queriam aplicar um TOEFL IBT num aluno de graduação. Esse aluno, esse teste é nosso também, né? Eu negociei, inclusive, esse contrato na época. Ele não tem nível linguístico para isso. Ele não tem nem maturidade acadêmica para esse nível de teste. Então, o que é muito importante é a gente até entender isso. Qual é o teste do Brasil? O que nós precisamos para melhorar o currículo? Nós vamos comprovar que a gente sabe o básico, mas comprovar com certeza. Olha, eu garanto que eu vou trabalhar aqui nessa área de tecnologia, nessa área de... Eu sou programador de front-end e de front-desk, sei lá, dentro dessa área de tecnologia, eu garanto que eu entendo todos esses comandos. Olha, a gente fez um trabalho enorme uma vez com aquele pessoal da Bimbo, a Bimbo que faz pão de forma. O que a Bimbo queria? Ele queria ter certeza que as pessoas que estavam manuseando as máquinas da Bimbo sabiam entender os comandos. É só isso que ele precisava saber. Ele não precisava fazer negócio. Agora, o diretor que estava comprando e vendendo, ele tinha que ter outro nível linguístico. Então, já está mapeado qual é a pontuação ideal para cada cargo que você está procurando. Então, isso deve ser, Fabiana, aquilo que você falou para aliviar. Porque, de repente, as pessoas com quem você lida, tem gente que quer ser secretária, tem gente que quer ser um diretor, tem gente que quer trabalhar na área de tecnologia, tem gente que é engenheiro, tem gente que na área de engenharia vai trabalhar na área de produção. Ou seja, tem gente que é advogado, mas ele só vai fazer análise de contrato. Então, também, ele tem que ter ele com algumas técnicas, ele consegue já fazer contrato. Então, já existe essa pontuação. Eu acho que uma coisa que a gente pode, de repente, acrescentar depois, já é um quadro, já informando qual é a pontuação ideal para cada um dos cargos, o que se busca no mercado. E a gente tem vários modelos, inclusive de empresas no Brasil, que já teve um programa no Porto de Santos, que eles estavam contratando alguns colaboradores. Eles já diziam qual era a pontuação que eles queriam no TOEIC. Então, tem vários casos no Brasil que já pede. Você entendeu? Olha, que incrível isso. Você me falou da Petrobras, desse teu amigo. A Petrobras uma vez fez uma seleção. Ela já sabia a pontuação que ela queria. Uma Deloitte, ela já sabe a pontuação que ela quer para cada cargo. Uma Peugeot, uma Renault, uma Pricewaterhouse, uma Ernst Young, inclusive para programas de trainee. Eles já sabem qual é a pontuação para cada cargo. Por quê? Porque são empresas mundiais, isso já está pré-fixado no mundo. Perfeito, perfeito. E é interessante, Mônica, porque como gente, que coisa, olha, eu tô tão feliz, porque eu tenho certeza que agora que você está falando dessa questão de nivelamento, tem gente que está fazendo aqui algumas perguntas, a gente já vai responder. Mas como você fala que tem esse nivelamento, eu estava até comentando, porque eu comecei a estudar o inglês com 11 anos de idade, e aí cheguei numa faculdade onde, né, teoricamente eu saí, né, com um diploma de bilíngue, mas cadê? Cadê esse bilíngue todo quando você sai da faculdade? Você não sai com isso. E participei, já tive ocasiões, que já tive sim, estudei em várias escolas de idiomas, já trabalhei em várias multinacionais. Nessas empresas, foi interessante você ter falado da questão, o mundo todo falando em inglês, porque a gente sabe, né? A gente cresce, né? O inglês você tem que falar. Agora, eu já vi pessoas que, olha, que não só perderam oportunidades por conta do idioma, mas não só isso. A gente bota uma coisa aqui no Brasil, você tem que ter o inglês. Eu já vi pessoas que desistiram do sonho de viajar para fora
porque não sabia o inglês, Mônica. É uma coisa de você acabar com o sonho das pessoas, o que fazem aqui nesse país, sabe? Eu estou sendo realista mesmo, porque não só isso. Agora, eu já tive, por exemplo, em multinacionais e com pessoas de vários países. E aí você falou do japonês, né? Como é que ele fala o hambúrguer? Eu já tive reunião com japonês, com inglês, com italiano, com espanhol, todo mundo numa sala de reunião, É e isso. eu ali, no meio de todo mundo, sabe? Entendendo, e cada um falando de uma maneira, da sua forma, mas que é compreensível. A Mas, gente compreende o que mas cada assim um tem fala. que ser, porque você veja bem, hoje, se você for ver, a Índia, ela dominou a parte de plataforma, de call centers, ela dominou isso mundialmente. E os indianos falam inglês, obviamente, com o sotaque deles. O sotaque é feio, é bonito? Não existe isso. É um sotaque indiano, assim como nós acabamos de falar. Eu acho lindo o jeito que o nordestino fala português. E ele usa o mesmo sotaque que ele fala português, quando ele fala para o inglês. Do you want ice cream, please? Ele fala assim. Porque ele não, é o sotaque dele e continua sendo bonito. E o que é você ser global? Você ser global é você ter uma única língua franca, que é o inglês, e não vai ter outra. Ninguém vai aprender chinês, não vai dar tempo, pelo menos não na nossa vida. Quem sabe das crianças que vão nascer, mas nessa não vai dar tempo. Porque não se aprendeu inglês. O mundo ainda está estudando inglês. O que o japonês e o chinês fizeram? Aprender inglês. Olha, o TOEIC no Japão, ele tem uma aplicação de mais de 2 milhões de testes ano. 2 milhões. Qualquer. Nossa, Porque ele é parte do edital para tudo. O Chile teve um programa maravilhoso que ele fez o seguinte. Eu gosto de dividir porque é uma coisa muito bacana. O Chile fez um programa que ele fez um cadastro nacional onde qualquer chileno poderia se inscrever para procurar uma vaga pública de algum cargo público do Chile. Só que ele já tinha determinado, que chamava Corfos esse programa, depois a gente pode até anexar, ele já tinha determinado qual era o nível linguístico do TOEIC que ele queria para cada cargo que aquele chileno quisesse trabalhar dentro de um cargo público. Por que usar o TOEIC? Porque o TOEIC é o único teste mundial que te certifica internacionalmente dentro do padrão mundial e que te avalia desde o básico. Ele não é um teste acadêmico. O teste acadêmico vai fazer TOEFL, IELTS. E vai fazer o quê? Mestrado, doutorado fora do Brasil. Você está nesse público, é isso que você quer? Ah, então tá bom, isso você tem que fazer. Não, gente, eu quero ir para o mercado de trabalho, eu quero desenvolver, eu quero arrumar um emprego. Mas o que eu gosto muito de chamar a atenção, Fabiana, eu já falei aqui, vou falar novamente. Gente, qualquer pessoa que acha que sabe um pouquinho de inglês, faça TOEIC. Põe no seu currículo. Menos de 1% da população tem um TOEIC no currículo. Aliás, não tem certificação nenhuma. Não reprova, só pontua. Vai te ajudar no currículo. Quando você entregar um currículo que é um commodity, você vai entregar para ser secretária, você vai entregar um currículo para trabalhar numa área de tecnologia. Ninguém vai ter uma certificação internacional. A pessoa que está olhando do RH, Fabiana, você trabalha no RH, tem 50 currículos na frente. Todo mundo está mostrando que tem a faculdade, que tem um período de emprego. O seu tem uma certificação internacional. Com certeza a sua chance de ser chamado para entrevista vai ser maior. Com sem certeza. dúvida, sem dúvida. E sabe o que a certificação internacional faz para você também, que é muito bacana? Ela mexe com a sua autoestima. Porque você passa por um teste que é against cheating, não existe nenhuma forma de você camuflar a sua nota. Você vive uma experiência mundial e internacional e ele melhora, mesmo que ele comprove que você... Ele melhora a sua autoestima, ele te dá vontade de saber mais. E enquanto você não sabe, eu sempre falo, igual você indo no nutricionista, olha, eu quero emagrecer, mas você tem que saber quanto você pesa hoje e qual o seu objetivo. Porque se você não sabe, você entra no regime e sai do regime todo dia. Porque você não sabe onde você quer chegar. Então, o teste, o que ele vai te dizer? Olha, Fabiana, você é básica. E você vai dizer o seguinte, eu quero ser intermediária. E você também já vai dizer para você própria, eu não quero ser avançada. Eu não vou dar aula de inglês, eu não vou trabalhar na Federal do Rio de Janeiro, entendeu? Eu não vou para a área acadêmica, então para que eu preciso? Eu não vou desenvolver texto científico, então eu quero ser intermediária. Você sabe onde você está e você sabe onde você quer chegar. Daí você começa a buscar, hoje você estuda inglês pela internet, você estuda inglês de graça. Olha, um exercício que eu sempre falo para todo mundo, eu estou estudando espanhol. E o meu objetivo é ser B1 de espanhol. Já sou A2, estou chegando lá. O que eu faço muito é você estar sempre... Você põe um vídeo hoje e você está escutando, você está vendo um filme, qualquer seriado, e você coloca o headlines em inglês. Isso é um treino fantástico
que há pouco tempo atrás não tinha. Gente, eu não sou velha, sou no super nova, vocês estão vendo, né? Eu, há pouco tempo atrás, eu tô falando de 20 e poucos anos atrás, eu trazia para o Brasil LP, para as pessoas terem a oportunidade de escutar o Real English. Eu trazia a Vila Sésamo. Sabe Vila Sésamo? Alguém aqui tem Sei, sei. o Vila Sésamo? O Vila Sésamo, que era uma forma de você escutar um inglês que já era um inglês de brincadeira. Já era um inglês com sotaque. Para você entender que nem todo mundo falava inglês igual. Daí vinha o pessoal do Vila Sésamo que falava inglês diferente. E isso é exatamente o que é o TOEIC hoje. Pessoas falando inglês com diferentes sotaques. Eu trazia o Vila Sésamo, veja só, porque tinha aqueles personagens que falavam inglês já com um sotaque, com um tom de brincadeira, que não era, digamos, o real American speaking English in a normal conversation like everybody does. E que não tem que ser, ele não tem que seguir esse rótulo e esse padrão. Né? Não tem que ter esse formato, essa rapidez. Não, gente, até o meu exemplo que eu quero deixar aqui, water. Everybody understands. É só isso que você precisa. E numa reunião, quem aqui participa de reunião entende isso perfeitamente. Alguém chegou, ele só te diz, água. Quer água? Yes. O que você fala? Sim. Na verdade, sim, obrigado. Yes, please. Você nem fala água de novo. Você só fala Olha yes, isso. Olha isso, Mônica. Esse é o inglês do mercado de trabalho. É isso. Mônica, é Compra incrível isso. É isso. É incrível isso, é incrível. Porque não é a nossa realidade, a gente desconhece, né? E quando a gente fala, até na questão, né, que vou até fazer um comentário, até o tema mesmo da nossa live, né, que é descubra como não perder uma oportunidade de emprego por causa do inglês. Tem gente perguntando aqui, o que vocês acham daqueles aplicativos e tal? Tem o aplicativo Duolingo e tudo. Mônica, você que é especialista, né? Assim, a gente está vivendo uma era digital, uma transformação digital, onde a tecnologia chegou, inclusive, para ter a certificação no seu currículo, que é um diferencial, que é o teste TOEIC, mas a tecnologia chegou, tá? E me fala você que é especialista, você que é a presidente aí da Mastertest, né? Tem o conhecimento do exterior, que não é a realidade de muitos brasileiros, porque você conhece bem a realidade, por ter estudado, por ter vivenciado, né, não só os Estados Unidos, mas outros países também. Me conta você, esses aplicativos para a pessoa se desenvolver, qual é a sua opinião? O que você acha? Olha, a minha opinião é sempre isso. Em primeiro lugar, você tem que saber onde você está. Então, você sempre, antes de você começar qualquer tipo de desenvolvimento, você tem que saber onde você está. Então, olha, você faz um TOEIC agora para você conhecer o seu nível linguístico. E olha, o inglês é surpreendente. Tem pessoas que já têm um ouvido bom. Tem pessoas que não... Hoje, você não vê mais, antes, o que a gente via, que era do early beginners. Aquela pessoa that he knew almost nothing. Hoje, você vê as pessoas já serem básico, porque tudo é inglês. A pessoa o tempo inteiro está escutando inglês. É muito... Olha, nessa pandemia, então, quem não viu 200 séries? Quem não viu um monte de filme? Quem não vê podcast? Quem não está escutando música? Então, o inglês está muito forte na nossa vida. Mesmo na vida das pessoas mais simples. Eu vejo pessoas simples já usando expressões de inglês. Depois que você conhecer o seu nível linguístico, um Duolingo é bacana, qualquer curso online é bacana. Porque o importante, o que faz a diferença para você melhorar qualquer idioma, que não é nem só o inglês, you need to listen. The more you listen, the more you learn. É isso, you need to listen. Você tem que escutar. Então, Fabiana, qual que é a grande dificuldade do Brasil hoje até ensinar inglês? Os nossos professores que dão aula nos colégios, né, que fizeram magistérios, ou a própria universidade, nós temos uma carga horária muito pequena de listening. Quando você não tem listening, você não tem speaking. E como a gente não tinha acesso à tecnologia lá atrás, por isso que você não aprendeu inglês, e a grande maioria não aprendeu inglês na escola, era só o que o professor conseguia desenvolver linguisticamente. Era o quanto ele conseguia produzir de conteúdo. Hoje, com toda essa tecnologia, esse conteúdo está no Duolingo, como exemplo. Ele está numa EF, por exemplo. E são formas baratas de você estudar. E rápida. Olha... Hoje, se você for ver os melhores podcasts, eu acabei de baixar um aplicativo aqui que tem os melhores podcasts, dos melhores empresários, they're all in English. Todos estão em inglês. Ontem mesmo eu trocando uma ideia com o meu genro, ele falou, Mônica, escuta esse, escuta aquele, daí meu marido perguntou, mas tem português? Não, não tem. Obviamente que não. Bill Gates não fala português.
As pessoas Mônica, que você quer como apoio, eles falam inglês. Mas a hora que você começa a escutar, obviamente, daí você vai me perguntar, então, Mônica, eu vou pegar isso. Qual é a pontuação ideal para eu poder assistir um podcast? No TOEIC, 300 pontos. 350 você começa a escutar. Essa é a pergunta. Quantos pontos eu tenho que ter para que eu comece a fazer algumas coisas em inglês? Qual a pontuação ideal para eu colocar no meu currículo para cada carreira? E como eu posso me desenvolver? A partir do momento que você sabe, você começa a estudar. A cada ano você faz outro TOEIC. Por quê? E com isso você vai desenvolvendo e você vai melhorando a sua pontuação. A partir do momento que você for melhorando a sua pontuação, você vai melhorando, você vai melhorando e você vai se desenvolvendo. A Flávia está perguntando aqui, como é que é o teste? Você pode fazer esse teste remotamente. eu ia falar agora a pergunta da Flávia. Como Tá, que funciona esse teste, ô tá. Mônica? Como que funciona esse teste? É prova escrita? É prova oral? Para quem está começando, porque hoje, né, antes até de você responder aí a pergunta da Flavinha, o que que acontece? O que a gente vê aqui, esse nível nosso de exigência, né? Eu vou deixar você responder, porque depois eu também vou fazer o meu comentário. Tá. Porque o nível de inglês é uma coisa que trava tanto, trava tantos profissionais e de diversos, e eu estou falando profissionais de diversos níveis, até do nível executivo. O executivo fica Sem dúvida. travado também, Sem Mônica. dúvida, sem dúvida. O Brasil ainda, o inglês, é o que eu estou dizendo. Sabe aquela história de que em terra de cego, quem tem um olho é rei? No Brasil, ainda, o pouco que você tiver é um grande diferencial, porque nós temos executivos com 350 pontos. 350 pontos, ele é um A2. Nós temos executivos que não chegam a 500 pontos, que é ser um B1, altos executivos. A Deloitte, ela exige uma pontuação para você poder virar sócio. Então, a partir do momento que você vai crescendo dentro dessa empresa, que é uma multinacional, ela vai exigindo uma pontuação maior até você ser CEO, diretor e presidente para você poder virar sócio da empresa. Ela já tem uma régua, e essa régua é mundial. Então, como a gente faz o teste? Antes da pandemia, a gente só fazia o teste presencial. Mas nós temos no Brasil mais de 3.500 centros aplicadores. É a pior Casa Bahia, tem no Brasil inteiro. Porque a gente tem tudo quanto é escola de inglês, a gente tinha nos institutos federais, a gente tem uma malha enorme de aplicação de TOEIC. E fora isso, você pode entrar no próprio site e a gente procurava as datas. Hoje, devido à pandemia, muitas escolas fechadas e tudo mais, eu tenho teste remoto. Então, o que você faz? A gente tem datas disponíveis no site, você escolhe as datas e nós entramos em salas. Essas provas, como são as provas oficiais e são provas de tomada de decisão, daí o que é muito bacana, você colocar isso no seu currículo, porque ela é de tomada de decisão. Nós temos mais de 14 mil empresas, como eu disse, que o RH utiliza para contratação, para seleção e promoção, elas são gravadas e monitoradas. Então, a gente coloca no máximo 12 a 15 pessoas numa sala. Nós temos um proctor que acompanha essas provas. Ela dura 2 horas, então é uma prova tranquila, que você faz uma prova em 2 horas e, novamente, ela não reprova, ela só pontua. Eu te dou uma tabela comum europeia que você passa a comparar qual é a sua pontuação dentro da tabela. E, a partir daí, dentro do emprego que você está procurando, você traça o seu nível os seus desafios e onde você quer chegar. E, novamente, gente, vamos abaixar a expectativa. Toda expectativa alta é fruto de um desconhecimento. Não é mesmo? Tudo que você busca, que é fora da realidade, é fora do conhecimento. Nossa, nossa. Eu acho que só com essa tua frase já deixa, sabe, aquele sentimento assim, né, pra gente de que, caramba, eu tenho chance. Eu Lógico, tenho chance. E eu lógico. acho que é isso, né? Sim. Mas a pergunta da Flavinha, será que ficou? Ela perguntou como que você preenche. Você falou do online, que Você é vai fazer prova escrita. remoto É hoje. Você escrito ou é oral, ô Mônica, que ela está perguntando aqui? O grande diferencial do TOEIC é justamente isso. Você faz a prova do listening and reading. Mas a capacidade que você tem de ler e escutar, eu consigo te dizer o quanto você consegue falar inglês. O TOEIC já chama Test of English for International Communication. Teste de inglês para comunicação internacional. Ele foi criado para isso. Quem escuta e ler e consegue responder, fala inglês. Agora, quem pode fazer isso? Só uma ITS que faz
80 milhões de testes ano, que está em 180 países, que é uma foundation, que é uma empresa com a força da ITS. Nós aqui no Brasil, o que a Master Test Global faz? Nós distribuímos os testes, representamos os testes no Brasil, mas não criamos nada. Esses testes são todos dos Estados Unidos e não é só dos Estados Unidos, é da ITS, que é a maior instituição educacional do mundo voltado para avaliação, para assessment. Esse é o nosso core, é isso que nós fazemos. Então, o governo americano, em vez de desenvolver o Enem, o que ele faz? Ele chama o ITS e fala o seguinte: você faz o meu Enem. Ah, a Organização Mundial, em vez de fazer o PISA, o que ela fez? Contratou a ETS. Você faz o PISA para medir o nível de conhecimento dos alunos ao redor do mundo. Inclusive, o Brasil faz o PISA. Por quê? Porque você tem todos os estatísticos, você tem todos os expertise, você tem todo o dinheiro para isso, porque para avaliar cada questão custa muitos e muitos dólares, e você faz isso e nós aplicamos os testes. Olha, Mônica, eu vou contar uma situação. Flavinha, respondeu? Coloca aqui nos comentários se a gente conseguiu esclarecer para você do TOEIC. Quem está entrando aqui é a Carol, está dando boa noite, Mônica, para você, para mim, tá? Deixa eu ver aqui quem... E agora? E pro quê? Celo? Alguma coisa assim. Meu Deus! Calma aí, deixa eu ver. Caiu como uma luva essa live para mim. Porque até em estágio, o pessoal está cobrando o nível de inglês. Eu estou lendo aqui porque está parcelado aqui. Está cobrando o nível de inglês. Ele falou que essa live caiu como uma luva para ele, tá? Olha que interessante isso, tá? O Celo, depois você faz até o seguinte, pode mandar até uma mensagem para mim, se você tiver dúvida. Quem tiver dúvida, aliás, e está acompanhando a gente aqui, se você está acompanhando aqui ao vivo com a gente, ou se você está acompanhando essa live aqui, vai ficar gravada aqui no IGTV e ela vai para o YouTube também, vai ficar lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no meu link na bio, se inscreva lá no YouTube, essa live eu vou disponibilizar lá no YouTube também, você pode se inscrever. Vai lá no meu canal, tá? Lá no link na bio, depois que terminar, não agora. Você vai lá. E se você está acompanhando a gente aqui, clica nesse aviãozinho aqui, compartilha para um amigo que está precisando. Aí, se identificar, ver que o inglês não é... Se ele já, se um amigo está precisando aí, se atualizar com esse tema aí, pode passar para ele, fica à vontade, clica no aviãozinho, compartilha. Depois vai lá no link na bio. Pode se inscrever lá no meu canal no YouTube. Eu vou colocar essa live lá também. E, Celo, depois pode me chamar no direct, se você tiver alguma pergunta a mais, que eu direciono. Tá, Mônica? Se o pessoal quiser perguntar no privado, eu direciono. Tá. Eu não sei se você fez um cupom e direcionando para o site. Porque eu realmente, essa é a minha orientação, que vocês façam o TOEIC, conheçam o seu nível linguístico. A partir daí, novamente, você vai traçar seus objetivos. O Eliano está falando aqui, esse inglês perfeito, ele é desnecessário. Ele é necessário para quem é acadêmico e acadêmico do nível linguístico. Mesmo um CEO de uma empresa, ele não tem que ter um inglês perfeito. Ele tem que ter agilidade, ele tem que ter um bom inglês, ele tem que ter uma boa pontuação, mas jamais esse inglês de alto nível. Se 1% do brasileiro é fluente, se for assim, então só 1% tem capacidade de trabalhar numa multinacional, numa grande empresa. E outra coisa, o inglês é necessário, não para multinacional, o inglês é necessário para quem está trabalhando hoje na área de tecnologia. O inglês é necessário para quem está trabalhando no curso profissionalizante. O inglês é necessário para aquela pessoa que quer o primeiro emprego, para aquela pessoa que quer apenas entrar num estágio, para aquela pessoa que está começando, para aquela pessoa que quer aprender mais, para a pessoa que quer fazer amigos, para a pessoa que quer ter um conhecimento do mundo. E esse é o inglês básico. Agora, não, mas eu quero fazer universidade, depois eu quero fazer mestrado, doutorado, pós-graduação e quero conseguir uma bolsa pela CAPES para estudar fora. Perfeito. Agora você começa a procurar o inglês perfeito. Não, mas eu vou para uma empresa de tecnologia, eu vou trabalhar na Tata, eu vou trabalhar no Google. Não precisa do inglês perfeito, você precisa do inglês intermediário bom, você precisa produzir seus textos, você precisa fazer seus trabalhos na internet, você precisa criar comunicação, você precisa se comunicar. Lembra da história do TOEIC, ela foi criada para isso. Imagina essas grandes empresas chamaram para dizer isso. Eu quero inglês que compra e venda, eu quero vender televisão e moto. É isso que eles vendiam, e câmera e máquina fotográfica na época.
Eu quero que venda. How much does it cost? How do I bring in and out? What do I do? Entendeu? What is the placement place? É isso que você precisa. Né? E a gente, olha, eu vejo várias microempresas que às vezes, se elas soubessem um pouco de inglês, a gente poderia estar vendendo aquilo que produz no Brasil. Hoje, com esse negócio de internet, você vende qualquer coisa. E que tanto que você tem que ser fluente para você entrar nesse mercado internacional? Jamais! Novamente, você tem que ser um básico, que você consiga entender a comunicação, que você consiga dar respostas. Então, às vezes, um empresário pequeno poderia ter mais oportunidades se conseguisse. Mas, às vezes, ele é inseguro. Faça o TOEIC, veja o seu nível, trace uma meta. E, às vezes, novamente, para aquilo que você vai fazer, o básico é mais do que suficiente. O meu espanhol B1 é tudo que eu quero. Eu não vou virar professora de espanhol. E não vou fazer texto científico de espanhol. Eu quero ir nos congressos que tem toda uma América Latina. A ETS, por ser uma empresa mundial dentro da minha história, tem a América Latina muito forte. Eu quero conseguir conversar o meu espanhol, mas sem ser um espanhol macarrônico horroroso. Então, eu quero conseguir me comunicar sem fazer muitos erros. Mas Ó, Mônica, não quero ser fluente. a gente vai marcar nossas aulas de conversação em espanhol aí, para a gente treinar, hein? Vamos, é isso, treinar. Agora, hein, Mônica, deixa eu te falar uma coisa aqui, tá? Para o pessoal que está perguntando, Lari, é você, eu vi ali o teu, mas eu fiquei sem saber com o teu código ali do Instagram, é a Lari que perguntou. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. A Flavinha está perguntando assim, Mônica, mas então, quando uma vaga demanda um inglês fluente, isso significa o quê? Isso é interessante, é interessante essa pergunta da Flávia, tá? Isso significa o quê? Tá? Aí ela bota assim, seria qual nota do teste? Mônica, essa agora é contigo. Geralmente, quando eles fazem inglês fluente, a própria empresa não sabe o nível linguístico que ela quer. Porque o inglês fluente seria um B1, um B2. Então, esse deve ser o seu objetivo. Se você mostrar que você tem um B1, dentro do teste TOEIC, ele vem, o certificado, o score dele, Fabiana, depois a gente pode montar para você deixar. O nosso score, nós não temos, além de você ter um certificado de papel, mas o que é muito rico, o nosso score, ele já é teaching. Ele já te diz dentro de um Can-Do Guide exatamente o que você é capaz de fazer. Então, você vai entregar para essa empresa o seu score que diz para essa empresa o que você é capaz de fazer. De repente, a empresa que está pedindo inglês fluente, ela vai olhar e falar, não, mas peraí, ela atende telefone, ela consegue entender esses comandos, ela consegue desenvolver isso, aquilo dentro do seu score, é tudo que eu preciso. Eu posso contratar essa pessoa. Então, na verdade, é isso. Então, as empresas que já têm um padrão de desenvolvimento linguístico, eles já sabem a pontuação dentro da tabela comum europeia. Aquelas que, de repente, colocam inglês fluente, elas não sabem. Mas o seu score, você que vai ensiná-las. Porque o seu score vai dizer qual é o nível linguístico que você tem naquelas habilidades. E o nosso score, ele é teaching. Quando a gente fala teaching, ele é teaching para um professor, ele é teaching para um professor do ensino médio, ele é teaching para um professor de uma escola técnica, de uma escola profissionalizante e de um profissional de RH. Porque o profissional de RH não tem que ser fluente em inglês. Ele não é professor de inglês. Ele tem que saber fazer uma boa seleção. Por isso que ele usa TOEIC. Ele tem que ter ferramentas que lhe dê possibilidades de fazer uma boa seleção. Eu tenho dó de profissional de RH que tem que fazer prova oral. Ele não, coitado, um dia a mulher está nervosa para fazer a prova oral. Nós que somos mulheres, acordamos de TPM. No dia seguinte eu não tenho mais TPM. Com certeza a prova do dia TPM é diferente da prova oral do outro dia. Então, isso não cabe ao profissional. Já existe uma régua padrão mundial que te orienta para isso. Qual é o nível linguístico que eu tenho que ter para cada função que eu vou exercer. E, gente, é muito importante a gente entender isso. E o nosso score é justamente isso. Por que ele é um score mundial? Já por causa disso. Porque ele dá ferramentas para a pessoa interpretar o score e poder pensar, essa pessoa tem o nível linguístico que eu preciso. E Mônica, sabe outra coisa que eu ia comentar com você também, que é bem interessante, né? Hoje, com tantas exigências aí, né, do mercado, a gente já comentou sobre isso, né? Eu sou muito assídua no LinkedIn e muita gente que me acompanha aqui também me acompanha no LinkedIn, mas o que a gente percebe hoje da realidade do mercado de trabalho,
é que a gente falou das exigências, né, do mercado, e os profissionais de RH cada vez mais estão analisando essa questão das soft skills, né, relacionadas ao comportamento, relacionadas à gestão de pessoas, à flexibilidade, à negociação. E o idioma, ele está considerado como hard skills, tá? Mas olha que coisa interessante isso. Olha que interessante isso. Eu vou passar isso para você aqui. Se no currículo da pessoa não tá lá informando idioma inglês, tá lá um idioma inglês, mas aquele candidato aqui apresenta um currículo que já tem a certificação, né? Aquele que já tem a certificação, a empresa, opa, já dá um alerta, já entende o nível dele. De repente, a empresa nem tá vendo ali, analisou todas as soft skills. Olha que coisa. Gente, olha, eu tô aqui, eu já tô pensando um monte de coisa. Ela analisa essas soft skills para ver se ele tem compatibilidade com o que aquela vaga está exigindo. Ela precisa das hard skills que tem lá, o nível dela de inglês. Aí, Flavinha, estou dando até o teu exemplo lá, né? A empresa que vai lá coloca o nível de inglês fluente. Será que realmente para aquela vaga ela precisa de inglês fluente? O que ela entende de inglês fluente? Se aquela pessoa, como a Mônica está dizendo, não vai ser um professor, ele não vai precisar dar aula, então por que tem que ter um nível de fluência? E olha o casamento incrível com isso tudo aí. O negócio todo é o seguinte: quando a empresa faz essa análise de soft skills e já vê lá a certificação do nível de inglês, poxa, se você tem na sua certificação, por exemplo, um nível que é básico, que você já entende, já compreende, essa empresa pode, inclusive, dar para você uma oportunidade para que você faça, porque isso é a realidade do mercado, é o que está acontecendo com vários clientes, Mônica. As empresas estão dando oportunidade e coloca a pessoa lá, olha, a gente vai investir um curso para você de idiomas. Porque daqui a pouco você vai precisar representar a empresa na América Central e vamos investir em você, porque ele apresentou as soft skills necessárias, sabendo que é uma pessoa que vai engajar e que vale a pena investir. Então, olha que casamento incrível esse. Vamos supor que você tem uma soft skill, você tem resiliência, você tem persistência, você é uma pessoa comunicativa. E junto com isso, você está juntando uma certificação internacional que diz que você é uma pessoa intermediária. Obviamente, você está dizendo que você já está juntando que você foi persistente o suficiente para chegar a um intermediário no Brasil, que 1% da população sabe inglês. Então, uma pessoa que chegou a um nível intermediário, ele tem uma persistência de aprender um pouco. Você está mostrando que você, ao ser comunicativo como soft skills, uma vez que você já tem o inglês intermediário, você sabe se comunicar, porque no seu score do TOEIC vai dizer exatamente tudo que você consegue se comunicar dentro de um grau intermediário. Então, na verdade, mesmo um hard skill com soft skills, porque lógico que o inglês é conteúdo, é uma habilidade, mas ele casa com isso também. Porque, de repente, você vai pegar uma pessoa, olha, eu quero uma pessoa comunicativa, persistente, resiliente, determinada e etc. Mas o inglês dela, ela não tem nada de inglês. E eu preciso que ela faça algumas negociações, porque eu quero vender o tapete que eu produzo aqui, eu quero vender os discos que eu produzo, sei lá, eu quero vender algum produto. E eu preciso de alguém que tenha isso também, que seja persistente, porque venda persistência, e que tenha um pouco de comunicação. E eu vou mostrar isso também no inglês, que a comunicação que eu tenho, com a persistência que eu tenho, soma e eu sou a pessoa ideal para aquele trabalho. E eu sou Perfeito. Eu não preciso para esse trabalho, que eu preciso vender algum produto para essa empresa que quer entrar no mercado internacional, eu tenho que ser persistente, porque eu tenho que competir com a China, com a Índia, concorda? Com a Coreia, que tá todo mundo lá vendendo. Então eu preciso de alguém persistente, mas que tenha um pouco de comunicação. Ah, ele precisa fazer lectures em inglês? Ele precisa ter labels e mais. Não, lógico que não. Ele precisa ser persistente e ter um pouco de comunicação. E o TOEIC com 300 pontos é suficiente para ele fazer esse tipo de trabalho. Olha, é maravilhoso isso. Eu vou te falar, alguns anos atrás, né? Alguns anos atrás, que eu não conhecia o teste TOEIC aqui no Brasil, porque acho que ainda tem, né, uma cultura muito forte aí, por isso que a Mastertest está chegando também, para poder desmistificar isso e a gente cada vez mais trazer para as organizações, porque já vem, né, de um nível internacional e a gente está trazendo isso para o Brasil, junto aí com a Mastertest.
Mas eu vou te falar uma coisa, sabe? Quando eu falei dessa questão de soft skills e de possibilidade, inclusive isso foi uma situação que aconteceu comigo. Eu fui para uma entrevista de emprego onde a vaga absolutamente não, na verdade, não exigia nada de inglês, mas eu apresentei as competências, as soft skills de que eu podia avançar, de que eu podia ir além. O que a empresa fez? Os sócios da empresa, eles eram sócios de uma franquia, de uma escola de idiomas, e ali eu tive a oportunidade, porque eu fiquei, no período que eu fiquei na empresa, durante 3 anos, a empresa pagou o meu curso de inglês. Então, olha como, né, a gente aqui, a gente não pode, porque às vezes a gente perde oportunidade, deixa de se candidatar a uma vaga, deixa de participar talvez de um recrutamento interno, porque tem muito isso dentro das organizações, né? Tem muito, as empresas realizam muitos recrutamentos internos para poder, né, se você está em transição de carreira ou se você está dentro da empresa, está buscando uma promoção e quer melhorar o seu nível de inglês também, olha que incrível isso. Não perca uma oportunidade de um recrutamento interno também, mas com Sem dúvida. a pontuação no seu currículo já vai ser um diferencial assim que vai te levar para um outro patamar, para outro nível. Olha, em pouco tempo, eu vou falar uns 7, 8 anos atrás, eu vi muito aqui em São Paulo, a gente viu muito nessas empresas maiores, que existia um budget para desenvolvimento linguístico, onde as empresas realmente, vou dar novamente um exemplo de uma Deloitte, gente, a gente participava de programas de trainee, onde a empresa gastava com o TOEIC para o processo de trainee. O que eu tenho visto, isso já vem ocorrendo. Cada vez mais as empresas estão deixando de gastar no processo de desenvolvimento linguístico. Porque hoje, a exemplo de uma amiga que acabou de comentar sobre uma Duolingo, você aprende inglês facilmente, o inglês está na internet, tem cursos muito baratos, então cabe a você mostrar qual é o seu nível linguístico. Por isso que, novamente, mesmo que você comprove que seu nível linguístico dentro do teu score não é o inglês avançado que a empresa está pedindo, porque ela não está medindo. A partir do momento que ela quiser um inglês avançado, o que ela teria que dizer nesse pedido? Eu quero uma certificação B2 ou eu quero uma certificação B1, que é o intermediário. Se ela não pedir isso, ela não sabe. Então, você tem que mostrar, dentro do meu certificado internacional de inglês, esse nível de linguístico atende à vaga que você está me propondo. Agora, se ela já disser, que é o que já acontece no mundo, dentro do corporate adoption, quando você está contratando alguém, isso já acontece. Dentro das empresas grandes no Brasil também já acontece em várias situações. Eu quero que a secretária tenha 400 pontos. Então, a própria empresa, dentro do padrão mundial, já está determinando qual é a pontuação de inglês que você tem que ter. Agora, quando isso não ocorrer, se você mostrar o pouco que você sabe para um país onde as pessoas sabem nada, é muito. Eu acho que esse é o grande ensinamento que a gente deve ter até dessa live, entendeu? Vamos abaixar as expectativas, vamos conhecer o nosso nível linguístico, vamos traçar as nossas metas, onde nós queremos chegar, onde nós queremos alcançar, para aquele emprego que eu estou buscando. Vocês vão levar um susto, que a maioria dos empregos precisam só do inglês básico. E quando muito, intermediário. Low intermediate. As empresas precisam de pessoas que façam negócio, que comprem e vendam, que desenvolvam, que ousem, que aconteça. Daí entra dentro, por isso que é todo mundo fazendo soft skills. Por qual que é o grande lance dos soft skills? É para conhecer se você tem ousadia, se você tem persistência, se você tem resiliência. É isso que a empresa quer. E se você é comunicativo, se você consegue o inglês que você desenvolve, e você também é persistente, também é resiliente, olha que combinação perfeita. Então, Exatamente. eu acho que é... E essa certificação, gente, isso que é importante. O Ivan está até perguntando aqui. Eu acho que, Fabiana, depois você tem que deixar o link para o site do TOEIC, para que... E o teu cupom, não sei como é que vocês combinam, como é que ficou isso, como é que você trabalha com isso, né? Mas, para que as pessoas façam. Gente, conheça o seu nível linguístico. Eu acho que esse é o primeiro paradigma que você tem que quebrar. Isso a gente podia até fazer uma enquete. Faça o TOEIC e vamos postar. Qual é o seu nível linguístico? E qual é o seu sonho? Daí, eu vou dizer, daí, mundialmente, dentro do teu sonho, qual é a pontuação ideal para aquilo que você está buscando? Primeiro, tem que saber de onde você está saindo. Porque, enquanto nós não temos um database, por que uma ETS é tão forte no mundo? O que ela tem em database? Quando a gente pega uma empresa grande de investimento, o que ela quer mostrar? Que ela tem tantos trilhões e milhões de dólares investido naquela
naquele grupo de investimento, não é isso mesmo? O que faz uma empresa de avaliação ser forte? O que faz uma certificação internacional ser forte? Qual é o número de pessoas que fazem o meu teste no ano? Ah, mas eu tenho um teste maravilhoso. Quantas pessoas fazem? 500? 200? 1000? 50 mil? Mas isso não vale. Não, 8 milhões de pessoas fazem TOEIC ano no mundo. 14 mil empresas gigantescas, líder mundial de toda a indústria mundial. Esse é o peso. Eu já te digo qual a pontuação ideal para o seu sonho, para o seu emprego. Ou para o seu cargo que você quer melhorar. Todo mundo quer melhorar dentro de um cargo. Todo mundo quer crescer. O que eu preciso ter? Qual a pontuação ideal que eu preciso ter? E de repente, se a sua empresa não sabe, você que vai mostrar. Você vai mostrar com o seu score. Quando você vai dizer para eles, isso é ser intermediário. Isso é ser básico. Isso é ser avançado. E o que eu preciso? Ó, um CEO precisa ser avançado. Mas eu não sou CEO da empresa ainda. Eu só quero ser gerente. Então, por que eu vou ficar sofrendo para ser avançado? Eu tenho muitas etapas para chegar a ser o CEO. Não, agora eu só quero ser intermediário, pois eu só vou ser gerente. É exatamente Daqui 10 anos, isso. eu tenho todo esse tempo para melhorar. Daqui 10 anos, porque é igual você pegar, você começar a sonhar com algo que é inatingível. Primeiro, eu só quero ser gerente. Aliás, primeiro eu quero ser contratado. Depois que eu for contratado, eu quero entrar para a equipe, né, dos coordenadores. Depois dos coordenadores, eu vou entrar para a gerência. E assim eu vou desenvolvendo, assim eu vou crescendo, assim eu vou avançando. Nossa, Mônica, é incrível isso, tá? E para o pessoal que está perguntando, de dúvida, de esclarecer, quando você terminar aqui, vai lá no link na bio, vai ter o link do meu WhatsApp, tá? Então, vai lá, me chama no WhatsApp. Quem já tem meu WhatsApp, tudo bem, pode me chamar no privado. Mas se você está aqui, está acompanhando, quer saber mais sobre a certificação, me chama no WhatsApp, tá? Eu quero fazer essa certificação. Como que faço? Pode me chamar no WhatsApp. Eu vou mandar o link para você, porque além disso tudo, você vai descobrir mais informações. Se tiver dúvida, eu vou passar para a Mônica. Ela vai ter um prazer enorme de responder. Ela e toda a equipe da Mastertest também vai esclarecer as dúvidas também. E você também vai ter uma oportunidade, porque né, vai ter aí 30% de desconto, né, para quem está aqui nessa live hoje. 30% de desconto apresentando o cupom. Então, você vai lá, mas me chama no WhatsApp, vai lá agora, né? Agora não, quando terminar a live. Vai lá no link na bio, me chama no WhatsApp, porque se você quiser mais informações, pode me passar, porque tem um cupom de desconto especial para essa live que a gente está conversando aqui, né, Mônica? E eu acho que isso que é bacana, né? A gente, você hoje está trazendo, sabe o quê? Posso te falar do meu coração? Pode? Prazer. Você está trazendo um conforto para os nossos corações. É isso que você está trazendo. Você está trazendo um conforto para quem passou anos e anos se cobrando de ter que ter um inglês perfeito e onde um país que não oferece essa perfeição toda, onde nós somos cobrados pelas empresas cada vez mais, porque você tem que ter o teu inglês fluente, porque a gente trava, porque perde oportunidade, porque teve inglês. Eu estou falando isso por mim, pelos meus clientes, pelos meus seguidores, porque são pessoas que várias vezes, que já diversas vezes, que já chegaram para mim, poxa, Fabiana, eu não me candidatei a uma vaga porque estava pedindo um nível de inglês X. E a pessoa não se candidatou. E talvez ali tivesse perdido uma oportunidade se ela apresentasse soft skills necessárias para aquela posição. Então, você está trazendo um alívio, um conforto para a gente. Eu estou muito emocionada demais. Meu coração está assim, ó, aliviado, Mônica. Façam o teste, conheça o seu nível linguístico, diga seu sonho para a Fabiana. Nós vamos traçar o nível ideal, mas no Brasil, mesmo que se você não tenha o nível linguístico ideal, não há problema. Tem a certificação internacional, já é um diferencial. Você pode saber que, de repente, naquele currículo, todo mundo está mandando um teste de uma escola. A gente atende praticamente todas as escolas de inglês do Brasil. Por quê? Porque o certificado da escola de inglês é um certificado de um curso livre. Não é uma certificação internacional. Ele não diz qual é o seu nível linguístico. Então, quando você pegar e comparar com alguma escola, alguém que está dizendo, e você juntar uma certificação internacional, a sua certificação é que tem a credibilidade.
olha isso, é incrível. Mônica, eu só quero te agradecer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta do pessoal aqui. Deixa eu ver aqui. O Eliano botou assim: uau, conforto para a gente. Muito bom. Mas, Eliano, eu vou te falar uma coisa: é verdade, sabia? É verdade. Porque o mundo corporativo pressiona tanto a gente, essa perfeição toda, ela não existe, ela não é necessária. Não tem. Se você apresentar as suas competências, você pode ir muito mais além. Você pode, de repente, ter o teu inglês com um nível bem iniciante, bem básico, mas se você mostrar para aquela empresa as suas soft skills, as suas competências, olha aí, olha que oportunidade. Mesmo que você tenha lá uma certificação que seja bem de iniciante mesmo, porque o teste, né, Mônica, pelo que você está explicando para a gente aqui, o teste ele não vai reprovar de jeito nenhum Não, a ele pessoa. A só gente tem, pontua. a gente tem medo a gente tem medo de prova aqui no Brasil, sabia? Mas é normal, todo mundo tem medo de prova, mas ele não reprova, ele só pontua. E, novamente, 8 milhões de testes ano num banco de dados mundial que já está determinado qual é a pontuação ideal para cada posição que você busca. Então, não é o quanto você sabe de inglês, qual a posição ideal para o cargo que eu busco, para o sonho da minha vida. Por enquanto, eu só quero ser gerente, eu não quero ser o CEO. Eu não tenho oportunidade de CEO. Então, para o gerente, eu só preciso de 480 pontos. É tudo que eu preciso. O dia que eu for Olha, CEO, eu preciso de 700. Eu preciso de 800. olha, Eu não sou CEO, olha, né? Esse cargo não está para mim. é demais. A Lari está dizendo que está emocionada. A Flávia está dizendo que está trazendo um conforto. Olha isso. Olha o que você está trazendo para a gente. Nós que somos profissionais do mercado. E é de verdade, sabe? É de verdade. Olha, eu estou falando com você, Mônica, eu estou toda arrepiada. Porque a gente que está no mundo corporativo, a gente normalmente, né, somos pessoas que nos cobramos. A gente cobra porque a gente quer uma posição melhor, a gente cobra porque a gente quer um salário melhor, e para ter esse salário melhor, a gente precisa investir horrores em cursos de idiomas, e a gente precisa investir cada vez mais em 1001 cursos para a gente poder se especializar, para a gente conseguir uma promoção. Então, sabe, tudo Já é isso que você está fato. falando, e quando traz essa questão de idioma, é uma coisa que eu tô toda arrepiada, Já arrepiada. é fato. O mercado paga 70% a mais, isso é oficial, é publicado para quem sabe inglês. O Helena fez um comentário agora. Olha, eu deixei de participar de um emprego de uma empresa chinesa. O nível linguístico do chinês é A2. Ele é básico forte. Ele é um low intermediate. Esse é o nível do chinês. Então, Eliana, você podia ter participado se você tivesse um TOEIC de nível intermediário ou um nível básico, básico forte, você estaria no jogo. Porque o chinês não é avançado. O chinês não é acadêmico. O chinês quer comprar e vender. Ele quer fazer negócio mundial. Esse é o foco dele. E olha, é incrível isso que você está falando, porque a gente vê aí o chinês falando aquele inglês, né? Torto e direito, ele não está nem aí, ele está gerando milhões, ele está Ele fazendo está comprando. negócio, porque ele entende. Sim, ele está fazendo negócio. É para isso que É, a gente quer. Você não quer mercado de trabalho? O mercado de trabalho quer pessoas que desenvolvam, que entregam. Novamente, quero ser um doutor em inglês e quero ir para a área acadêmica. Daí você vai para outro teste. Não. Meu foco é a empregabilidade, meu foco é melhorar de vida, meu foco é ter uma oportunidade, é crescer no meu emprego, é ter um programa de trainee, é desenvolver-me linguisticamente. Conheço o nível. Gente, essa, eu acho que para a gente até, né, Fabiana, não sei se é uma hora, né? Para a gente, se fosse encerrar, eu convido todos vocês a fazerem o TOEIC, a conhecerem o seu nível linguístico. Esse é um teste inicial para você conhecer o que realmente eu sei. São 2 horas de prova, uma prova mundial, você vai ter uma certificação internacional no seu currículo, e a partir daí, você começa a estudar. A cada 90, 100 horas, 120 horas de estudo, você faz outra prova. É barato. A prova não é cara. Ela te dá essa condição de você estar se desenvolvendo. Esse é o padrão mundial. A cada 120 horas de estudo de inglês, você faz outra. E você vê o quê? Se você mudou de pontuação, e se você mudou de nível, você deixou de ser básico para ser intermediário. Se você deixou de ser low intermediate para ser high intermediate. E assim você vai.
Ai, demais, Mônica, demais, demais. Olha, eu vou só fechar aqui os comentários. A Solange está dizendo que você desfez muitas dúvidas. Parabéns, Mônica, você foi demais. Deixa eu Solange, ver tô te mandando um aqui, beijo. tá? O restante do pessoal estava dizendo também, né? O Eliano está aqui, muito obrigada, Fabiana e Mônica, você. Muita novidade sobre o inglês também. A Flavinha está dizendo, live sensacional. Amei, parabéns, Fabi, parabéns, Mônica. Então, deixa eu só ver se tem mais comentário. Legal, deixa eu ver aqui. O Eliano botou assim: legal isso. Eu já evitei participar de uma entrevista, porque a gente já leu isso, que por causa do inglês também, uma entrevista por causa do inglês. E é isso. Então, Mônica, gratidão, Obrigada. gratidão, Obrigada pelo tá? convite, espero ter te ajudado, Fabiana. Sucesso aí com o seu trabalho, que é maravilhoso de orientar as pessoas. E obrigada por ter. Olha, e eu vou convidar para quem está aqui, Mônica, vamos embora, vamos dar um sorriso para o pessoal para a gente poder tirar uma foto, networking, vamos lá. Pode colocar nas redes sociais, no LinkedIn, participei de uma live top com a Fabiana, com a Mônica Pozeiro. A gente vai dar um sorriso aqui, ó, é hora do print, hein? Fazer um print para colocar nas redes sociais. Vamos lá? Vamos embora, hein? Vamos lá. Pronto, já deu chance para quem tirou o print. Pode colocar nas redes sociais, pode me marcar, Mônica. Olha, eu quero agradecer Mônica Pozzillo, presidente da Mastertest. Olha, por essa live incrível, incrível, tá? Por todos que estão aqui, por todos que participaram. E deixa um convite para vocês entrarem no link na bio. Se você está acompanhando pelo YouTube, pode deixar nos comentários, porque eu vou fazer um contato com você, mas eu vou disponibilizar também depois aqui o meu telefone, aqui no YouTube. Mas se você está aqui pelo Instagram, você pode ir lá no link na bio, você pode me chamar no WhatsApp, tá? Porque tem um cupom de desconto para que você possa fazer o teste TOEIC, para que você possa colocar no seu currículo, para que possa ser um diferencial. E eu tenho certeza, porque é o que eu quero e o que eu desejo, sucesso para todos vocês. Mônica, querida, muito obrigada. Olha, aqui, ó, de coração para você, porque eu amei, 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 amei. Obrigada, Fabiana. Obrigada a todos, tá bom? Boa noite. Gente, beijo, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.